Fala, meu povo! Tudo certo? Seguinte, estou de volta para falar dos jogos das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Algumas partidas caóticas, outras mais tranquilas. Brasileiros avançando, brasileiros sendo eliminados e demissão de treinador. Até isso rolou nesses duelos que a gente viu nesses últimos dias. Então vamos embora falar. Já vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo e espaço aberto nos comentários. E também se inscrever no canal caso você não está inscrito. Mas bem, eu vou começar do começo, tá? A divisão que eu vou fazer de hoje, ela é, de fato, de quando ocorreu as partidas, Então eu vou abrir esse vídeo já falando de Palmeiras e Botafogo. O tão esperado duelo, quer dizer, não tão esperado do pré-mundial, mas esperado desde quando a gente descobriu que esse jogo ia acontecer, entre brasileiros. A gente tinha uma boa expectativa, até porque Palmeiras e Botafogo protagonizaram bons jogos no cenário nacional nesses últimos tempos, e a gente não viu isso. A gente viu qualquer coisa menos uma boa partida. 90 minutos de jogo, a gente viu uma partida de Campeonato Brasileiro. Truncado, algumas faltas desnecessárias sendo marcadas, nenhum time se impondo muito, mas apesar disso, a partida foi do Palmeiras. O Palmeiras controlou, não marcou, mas controlou o jogo pelos seus 90 minutos. O time Alviverde entrou mais disposto a jogar bola, posso dizer assim. E é curioso que o Abel é quem tem fama de retranqueiro, né? Mas, bom, 90 minutos de controle do Palmeiras, a partida seguiu 0-0. E aqui eu já quero fazer uma crítica ao time do Botafogo, pelo menos a postura que o Botafogo teve nesse confronto. O Botafogo fez um jogaço, taticamente, eu usei muito esse termo da vitória tática, contra o Paris Saint-Germain. Contudo, contra o Atlético de Madrid, era para resolver. Era para não se defender tanto. Pelo menos era para não ter ficado tanto lá atrás. Contra o Palmeiras, a tua responsabilidade de atacar é ainda maior. Porque é um adversário que você conhece, é um adversário que você já está acostumado a lidar. Não é um jogo que o Botafogo tenha que ficar novamente postado lá atrás. Se o esquema do Renato Paiva fosse desde o começo algo mais defensivo, eu entenderia. Porque já é do time esse costume a defender. Só que não é. E se tornou assim no Mundial a partir da segunda partida. Contra uma equipe que é vencedora da Liga dos Campeões. Então, assim, ao meu ver, não fez sentido algum o Botafogo preferir se defender contra o Palmeiras. Não vejo explicação. Não é um time brasileiro muito superior. E a gente não tá falando de uma situação de campeonato brasileiro também. É a Copa do Mundo de Clubes. Tem que resolver. Não é só deixar pro John salvar uma bola ou outra. Não é só o Barbosa atrapalhar e no lance conseguir ocasionar a expulsão do Gustavo Gomes. É jogo para atacar. Na prorrogação, quem decide atacando é o Paulinho, que entrou, faz o gol da classificação do Palmeiras. Infelizmente, o Paulinho não aguentou muito, ficou um pouco mais de 30 minutos no jogo. Foi substituído na prorrogação e o Abel já falou que ele vai ter que fazer uma outra cirurgia pós-mundial. Mas o Paulinho entrou e mudou o rumo da partida. Tanto que, após o gol, o Botafogo faz mudanças e consegue atacar. O Cuiabano é uma das boas substituições. O Nilton entrou de novo nesse confronto. A questão é por que o Paiva já não acionou a sua equipe para frente antes? O Palmeiras controlou 90 minutos não conseguindo marcar. Por que o Botafogo não usou ir para frente? Não usou o ataque? A demissão do Paiva, já vou falar disso já, ela não foi só pelo esse jogo contra o Palmeiras. Né? Eu acho importante porque começam a surgir áudios, começam a surgir teorias que são inverdades. Que literalmente são inverdades. São invenções. O Paiva, ele não agradava a todo mundo. Eu falei isso em alguns vídeos aqui. O Textor foi muito criticado por ter demorado a contratar um treinador. E quando esse nome escolhido foi o Paiva, as críticas vieram nos dois. A torcida do Bahia, que tanto sofreu com o Renato Paiva no comando, acho que quase mandou consolo para a torcida do Botafogo. A visão do que aconteceria. Ainda assim, o Textor foi atrás, contratou. O Botafogo, se não me engano, é o 8º no Campeonato Brasileiro.
não faz uma campanha maravilhosa, e chega no Mundial, consegue uma grande vitória contra o Paris Saint-Germain, que é certamente a maior vitória da carreira do Renato Paiva no Botafogo. Acho que no cenário do futebol, no cenário comandando uma equipe do futebol brasileiro. Contudo, se eu falo tanto da vitória tática no confronto contra o Paris Saint-Germain, eu quase que preciso dizer que o conhecimento do Paiva ficou nessa partida. Não mudou, não ousou, não tentou algo diferente. Por quê? Então a demissão do Paiva, ela é sobre esse confronto, mas ela não é só sobre esse confronto. Ela é sobre um posicionamento tático de como a equipe do Botafogo jogaria. O Textor, ainda como dono do Lyon, já demitiu o treinador por discordar do estilo de jogo. Ele no Botafogo também discordou. A gente pode bater nessa tecla. Tá, se discordou agora, por que não concordou? Por que concordou lá atrás? Por que trouxe ele lá atrás? A gente pode fazer esse pensamento também. E aí criticar o norte-americano. Mas o fato da demissão é muito mais de uma discordância de como a equipe vinha jogando, do que simplesmente pela derrota na Copa do Mundo de Clubes. Eu não vou falar aqui de áudio, de mal-estar, de brigar, enfim. Não é isso que importa. Não é isso que a gente sabe. O que a gente sabe é o Textor comandou uma reunião logo depois da derrota do Mundial e pouco tempo depois postou pelas redes sociais, os dirigentes do Botafogo foi quem avisou, a diretoria do Botafogo foi quem avisou o Renato Paiva que ele não seguiria no comando do clube. Acho que é uma demissão que só critica quem não acompanhou nenhum jogo do Botafogo na Liga, no Campeonato Brasileiro. O Botafogo claramente não vinha jogando bem. Eu não digo nem só no Brasileiro, em outras competições também. Então, é uma demissão que a gente vai olhar estranho, porque veio logo 2 semanas após uma vitória contra o PSG. É meio doido a gente pensar que um treinador foi demitido 2 semanas depois de vencer o PSG, seja ele de qual país for. Mas a demissão, ela não é só pelos confrontos do Palmeiras. Ela é muito maior do que isso. Então, o Palmeiras segue, agora na Copa do Mundo de Clubes, enfrentando o Chelsea, que pegou o Benfica nessa partida caótica por conta de Estados Unidos. Eu nem vou falar muito desse jogo aqui. Era pra ser uma vitória muito tranquila do Chelsea por 1-0, como a gente caminhava até os 85 minutos, quando teve a paralisação por conta dos raios. Eu vou fazer um vídeo depois sobre essas questões do Mundial. Esse vídeo provavelmente vai sair antes da final. Mas, gente, é muito chato. E não tem como. Não tem como uma partida que começou 5 horas da tarde terminar 9h30 da noite no horário do Brasil. Não tô falando do horário de Portugal, nem do horário da Inglaterra. Tô falando do horário do Brasil. Pra gente já é tarde. Pra gente já é uma alteração. Pra quem transmite é uma alteração de grade absurda. Não tem condição. Até porque numa dessas acontece o que aconteceu. Futebol não é só pra quem assiste. Futebol também é pra quem tá lá. Quem tá lá, dos torcedores, boa parte foi embora. E dos jogadores, eles sentiram essa pausa. Então o Chelsea acaba sentindo demais essas horas sem jogar. Volta, comete um pênalti e o Di Maria, artilheiro do Mundial até então, empata a partida. Na prorrogação tudo bem, o Chelsea acaba abrindo, faz 3 gols, vence por 4-1. Não vou dizer que é o placar mais justo, mas vou dizer que é o placar que o Chelsea mereceu fazer, que soube resolver. Mas é muito complicado a gente entender que o Chelsea não venceu no tempo regulamentar simplesmente por conta de paradas, de chuvas que não ocorreram ou de raios que acontecem a quilômetros de distância. Então a gente precisa reaver essas questões, mas eu vou falar disso num vídeo mais pra frente, porque agora eu já estou indo pro segundo dia da Copa do Mundo de Clubes. E aí, meu amigo, a gente tem a eliminação do Flamengo para o Bayern de Munique. Tem bastante coisa para falar, porque aqui eu já acho que também tem bastante inverdades nessa situação. O Bayern de Munique foi superior. Como eu falei no vídeo antes, o Bayern não é o rolo compressor que era anos atrás. Pelo menos que a gente viu no cenário alemão e europeu até 2021. O Bayern não é mais aquele. Só que em momento algum eu vi esse Bayern de Munique ter a vida dificultada pelo Flamengo. É importante dizer isso aqui. Não é que o Flamengo jogou mal. O Flamengo jogou o que dava para jogar.
A questão é, o Flamengo só jogou quando o Bayern colocou as linhas para trás, abriu o espaço. Isso é uma crítica que a gente fala ao trabalho do Kompany desde quando ele assumiu a equipe. Não é uma coisa contra o Flamengo. Isso aí acontece em muitos jogos da Bundesliga que o Bayern toma empate de bobeira. A questão é, todo momento que o Bayern apertou, que os jogadores chegaram, o Bayern fez o gol. Muitos por erros. A gente tem o conta do Pulgar. A gente tem o Wesley sendo muito falha em qualquer confronto contra um time maior. Já foi difícil para o Wesley contra o Chelsea. Contra o Bayern foi mais ainda. Léo Pereira e Léo Ortiz entraram completamente insanos da situação. Então errando, rufando bola, errando saídas de bola. O Luiz Araújo, que acaba entregando 2 gols, foi outra questão. Então, sim, o Flamengo não entrou psicologicamente bem e não jogou tão bem assim em questão de saída de bola. O Bayern aproveitou qualquer erro. Era um jogo de erro mínimo e o Flamengo não fez um jogo de erro mínimo. Chegou, marcou 2 gols, não fez uma partida ruim, mas errou. Ao mesmo tempo que eu não quero dizer que o mérito do Bayern é só o erro do Flamengo. Não, o Bayern é uma equipe muito superior. O Bayern criou com facilidade. Aos 9 minutos de jogo, com 2-0 no placar, a gente já estava falando de um possível novo 7-1. Então, como é que um possível novo 7-1 nos 10 minutos de confronto pode se tornar para algumas pessoas o exemplo de como se enfrentar europeus? Primeiro, cada jogo é um jogo. Segundo, que se o Bayern apertasse, seria possível uma goleada ali. Não por ter mérito do Flamengo, acho que nem teria muita coisa a gente contestar. Posso falar aqui do Felipe Luiz ter entrado com a Arrascaeta, eu discordo um pouco, porque todo jogo físico para o Arrascaeta é um jogo que ele tem uma tendência a aparecer menos. Acho sim que ele não teria que ser titular. Assim como eu também não discordo da questão do Plata ser utilizado. Mas eu não quero também tratar como mérito do Flamengo. Mérito do Bayern. Time superior. Ataque muito bom. Só que não tem como você dar espaço pro Harry Kane brincar. Até o Goretzka, tão criticado que marcou um gol sozinho num chute colocado de fora da área. O Bayern mereceu passar. Não foi um jogo de igual. Não foi um jogo para pau. Não importa a expressão que foi utilizada. Eu não vou tratar essa partida como o Neuer falou que foi fácil. Mas essa partida não foi difícil para o Bayern de Munique. As pessoas que viram um confronto de mesmo nível, eu não sei se elas realmente viram esse jogo. Não sei. Não sei dizer o que aconteceu. E, enquanto isso, o Bayern avança e enfrentará o Paris Saint-Germain. Nesse confronto que já foi uma final de Liga dos Campeões, há pouco tempo atrás vencida pelo time alemão, e agora se repete nessa fase da Copa do Mundo de Clubes. O PSG que teve vida fácil. Enfrentou os amigos do Messi, enfrentou o Inter Miami, brincou de jogar bola. Eu nem vou gastar muito tempo aqui falando de Paris Saint-Germain, porque o jogo foi uma vantagem claríssima para um dos lados. O PSG fez o resultado ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo pôde fazer substituições, descansar um pouco mais. Foi um momento até que o Inter Miami foi chegando mais, mas assim, não teve condição. Dos confrontos das oitavas de final, esse certamente foi o que teve a maior diferença técnica entre as equipes. A gente já esperava, porque é simplesmente o melhor time das oitavas contra o pior time das oitavas, mas o confronto foi um 4-0, sem chance nenhuma para o time dos Estados Unidos, o time da MLS, e a gente já teve no dia seguinte as surpresas, eu vou dizer assim, dessa Copa do Mundo de Clubes no mata-mata. No primeiro confronto do dia, o Fluminense enfrentou a Inter de Milão. Eu falei aqui no vídeo passado que a dificuldade do Fluminense contra o time italiano não seria a Inter em si, porque a Inter estava com muitos lesionados, a Inter ora por um descanso, mas a dificuldade seria o Fluminense se lembrar de como joga. E o Fluminense se lembrou de como joga, e o Renato sendo muito treinador de futebol. Não vou entrar aqui no mérito do Renato ser bom treinador ou não, mas o fato é que ele foi inteligente ao simplesmente espelhar a formação da Inter de Milão. Que partidaça fez o Thiago Silva. Que partidaça fez o Ignacio.
Que partidaça fez o Fábio, digna de qualquer jogo de Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. Que jogador é o Arias? Gol do Hércules. Gol do Hércules, pra ninguém duvidar tanto do Hércules quanto do Cano. O Cano, que não vinha fazendo bom mundial, não tinha sido participativo em partida alguma, fez o gol que praticamente classificou. O Hércules só finaliza já nos minutos finais. E a grande vitória do Fluminense em bastante tempo. O Fluminense, que era o time brasileiro que vinha sendo cotado quase como uma quarta força brasileira na Copa do Mundo, chega longe, chega às quartas de final. Muito por uma boa construção. Merecida a classificação. A Inter tem um problema muito claro. A Inter está cansada. A Inter tem jogadores importantes de fora. A Inter não passa por um momento fácil, não só pela chegada do Kivu, mas sim, como a gente viu na coletiva pós-jogo, a fala do Lautaro Martinez e a fala do presidente. Inclusive, eu cheguei a comentar aqui do Hakan estar lesionado e estar negociando com o Galatasaray. Eu não vou dizer se essa mensagem foi diretamente para o turco, mas essa mensagem claramente tem um ponto que ela tem que chegar. E se a Inter não entender essa mensagem do Lautaro na temporada, não vai ser uma época fácil. O time é mais velho, o time tem esses problemas de lesão e tem um treinador novo, ainda sem tanta experiência. E curioso eu falar disso porque o Fluminense também não é uma equipe nova. Só que do outro lado do Fluminense, a gente tem o Thiago Silva, que é um dos grandes líderes. E a gente pode discutir mais pra frente se ele pode voltar à seleção brasileira ou não. Mas a gente tem o Thiago Silva, um dos grandes líderes, falando: vamos defender agora um 5-4-1. E o Renato escuta. E o Fluminense já faz ali quem vai pegar cada ala. Essa liderança, tanto na beira do campo quanto dentro dele, faz falta. E isso, acho que mais do que tudo, foi o que classificou o Fluminense, que fez um baita confronto. Um baita duelo contra uma vice-campeã europeia. A Inter pode não estar em seus melhores momentos físicos, técnicos, enfim, mas o mérito é tricolor de ter avançado e agora vai enfrentar o Al-Hilal. Quando a gente já falava de uma redenção de Fluminense City, o Al-Hilal vai lá e mete 4 na equipe do Guardiola. Atuação gigantesca do Marcos Leonardo, que depois a gente também ainda vai falar de seleção brasileira para ele. O Marcos, que fez uma declaração muito forte, falando dos momentos que a mãe dele foi entubada. Mas a atuação do brasileiro foi sensacional. A do Malcom também, lembrando uns velhos tempos de a chegada dele na Europa, até um tempo dele aqui no Corinthians. Eu não vi o Malcom jogar tão bem, e ele joga. O City, que desde essa última temporada sente bastante questões defensivas. O Rubem Dias fez mais uma partida ruim, não foi bem em momento algum. E a esperança é, obviamente, jogadores de frente. Haaland fez gol, o Bernardo Silva fez um bom jogo. Doku não foi mal também, apareceu bastante para tentar criar alguma jogada pelo lado do campo. Mas os sauditas avançaram. E assim, o primeiro ponto é: a gente tem que entender que o Al-Ahly tem um baita de um time. Eu não vou nem dizer se a gente tirar os nacionais da equipe, porque o Cano, o capitão, é um bom jogador. Mas o Al-Hilal tem o Koulibaly, fez uma baita partida, que era um dos melhores zagueiros da Europa quando jogava no Napoli. A gente tem o Milinkovic-Savic, que é a referência de jogada aérea quando estava na Lazio. Então a gente tem que olhar que o Al-Hilal não é qualquer time. A Liga Saudita ela pode não ser tão forte, mas o Al-Hilal é. Chegou nesse Mundial a comando do Jorge Jesus e agora com o Simone Inzaghi, vice-campeão de tudo nessa última temporada, mas ainda eu dou mérito a ele por ter colocado a Inter de volta nessa posição, que não estava há tanto tempo. Ele sabe trabalhar. Ele chegou, ele entendeu o que ele precisava fazer. Tem muito dinheiro, tem essa questão do clube ser completamente investido pelo Estado saudita e tá numa questão hoje de privatização. Tem essa questão. Só que o City é elite europeia. Importante a gente lembrar disso. Os dois times têm muito dinheiro? Tem. Mas o City tem o Guardiola, o City tem o Haaland.
O City tem um Ederson que normalmente não fez uma boa partida, mas o City é uma equipe de grandes jogadores. Tá em reconstrução? Tá. Só que o City é elite europeia e eu acho que ninguém esperava essa classificação do Al-Hilal. E indo para o último dia mais tranquilo, né? A gente até agradece. O Real Madrid bateu a Juventus por 1-0, gol do Gonçalo Garcia, que eu já falo que o Endrick tem que se preocupar, porque nessa de estar lesionado ele pode acabar virando terceira opção no ataque, atrás de Mbappé e Gonçalo Garcia, vem jogando muita bola. O pessoal até fala de novo Benzema, porque essa classificação merecida da equipe do Xabi Alonso, que contra o Juventus foi com um esquema de 4 defensores e não 3, como na partida passada contra o Salzburg. E o Borussia Dortmund, que é o mais possível de ser eliminado das forças, venceu o Monterrey por 2-1, com 2 gols do Guirassy logo na primeira etapa. A partida até teve uns momentos mais emocionantes no segundo tempo, com o Corona chegando, o Canales finalizando, o Sérgio Ramos subindo, mas não deu para o time mexicano. Então, com isso, vou repetir os próximos confrontos das quartas de final. O Palmeiras pega o Chelsea. O Palmeiras sem Piquerez, sem Gustavo Gomes. O Piquerez foi suspenso, o Gustavo Gomes expulso, né? No último confronto contra o Botafogo. Chelsea que pode ter João Pedro, brasileiro, vindo do Brighton. A FIFA permite a inscrição de novos jogadores para as quartas de final. A gente tem no mesmo dia, sexta-feira, Fluminense e Al-Hilal. Curioso para ver como o Renato vai mandar esse time em campo. O Fluminense é uma das equipes que mais rodou a escalação nesse torneio. No sábado teremos PSG e Bayern, é o jogo de vitrine, o jogo que eu acredito que o mundo inteiro vai querer ver pelas forças europeias. E por fim, Real Madrid e Borussia Dortmund em mais uma redenção de final de Liga dos Campeões recente. Mas desses confrontos eu vou falar com vocês no próximo vídeo, porque esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para seus amigos. Fui!